Olá, salve Maria! Eu me chamo Viviane, faço parte dos Pequeninos do Rio. E eu estou aqui hoje para falar um pouquinho para vocês de uma santa muito querida por nós, Pequeninos do Rio, que inclusive é uma das nossas baluartes, muito querida, muito amada por todos nós pequeninos, que é Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, mais conhecida como Santa Teresinha do Menino Jesus. Então, Santa Teresinha ela nasceu no ano de 1873. Ela nasceu na França e ela viveu 24 anos, morreu com 24 anos, no ano de 1897. Ela morreu de tuberculose. E Santa Teresinha, ela era filha de Luís e de Zélia, os pais, o pai chamava Luís e a mãe chamava Zélia. Ela teve 8 irmãos, 4 desses irmãos faleceram. E ela, na sua infância, ela passou por várias dificuldades. Santa Teresinha, ela, aos 4 anos de idade, ela perdeu a sua mãe. E com a perda da mãe, ela se apegou em uma das irmãs, que era a irmã Paulina. Mas aí ela teve também um processo doloroso, porque a irmã Paulina resolveu, decidiu ir para o Carmelo. Então foi uma outra, ela sentiu uma outra perda. E com todas as situações que ela foi passando, que ela foi vivendo, ela foi adoecendo, e ficou muito doente. E a família chegou até a achar que eles iriam perder mais um membro da família. Então o que eles fizeram? Eles rezaram e pediram por ela, por aquela situação, por aquela enfermidade. E um dia Nossa Senhora apareceu para Santa Teresinha, apareceu sorrindo para ela. E milagrosamente Santa Teresinha foi curada, e ela ficou boa, se restabeleceu. Santa Teresinha ela entrou no Carmelo aos 15 anos, com um processo que, a princípio, o Papa não autorizou na época, porque ela não tinha idade ainda, ela tinha quase 15 anos quando ela tentou entrar. E o Papa, e ela perseverante, persistente, decidida, ela procurou o Papa novamente, o Papa Leão XIII, ele deu a dispensa e autorizou ela a entrar com aquela idade, aos 15 anos, para o Carmelo. E Santa Teresinha, como eu falei, ela viveu 24 anos, mas foi uma santa que ela deixou como se diz, foram poucos anos, mas assim, uma grande história, E é uma santa muito, muito querida por muitos, não só nós, como eu falei, nós pequeninos, mas é uma santa muito querida. E ela, Santa Teresinha, ela se entregou por completo, no que ela chamou de pequena via. Ela criou, como se diz, na sua vida, na sua caminhada, nas suas experiências de pequenez com Deus e no seu desejo de santidade, ela criou essa pequena via. Então, como que ela definiu essa pequena via? Então, ela dizia que era um caminho pelo qual devemos seguir com simplicidade, sem êxtase ou grandes penitências, mas com sabedoria de fazer tudo com amor. Então, essa pequena via era isso, Como ela dizia, fazer tudo com amor. Então, Santa Teresinha, ela aproveitava todas as oportunidades, as pequeninas situações para poder se santificar e pela conversão, pela salvação das almas, por amor a Jesus, um amor muito grande que ela tinha a Jesus, a Jesus menino. Então, ela tinha um desejo muito grande de santidade. Santa Teresinha, ela desejava ser santa. Só que ela se achava muito pequena. Ela tinha esse desejo, almejava a santidade. Como ela falava, apesar da minha pequenez, eu almejo a santidade. Mas ela, por se achar pequena, ela via a vida, queria ser como os grandes doutores, os grandes profetas, Outros santos, ela lia muito sobre a vida dos santos e desejava ser como ele.
Mas por se achar pequena, ela não achava que não conseguia ter tantos méritos, né, e fazer como aqueles grandes santos, né, faziam. Então foi aí que ela criou essa pequena via, que nada mais é que fazer tudo com amor. Então ela aproveitava, como eu falei, todas as pequeninas situações ali do dia a dia para poder santificando. Então, ela costumava dizer, né, dos escritos dela, que até você pegar um alfinete caído no chão é um meio de se santificar. Né? Aquilo ali se tornava, né, tinha méritos de santidade. Então, ela pegava e oferecia pela salvação das almas. Então, ela fazia tudo isso por amor ao Senhor. Então eram várias as situações pequenas do dia a dia que ela oferecia ali a Jesus pela salvação das almas, por exemplo. Às vezes ela ia lavar a roupa, né? E tinha as outras irmãs ali, né? Contando os relatos dela. E quando, às vezes, acontecia de jogar água, né? Água com sabão no rosto dela, então ela suportava aquela situação e ela oferecia pela salvação das almas. Então ali ela não reclamava, ali ela não criava caso, né? Talvez, de repente, ela poderia, talvez se fosse um de nós, né? De repente, ia criar, né, um atrito naquela situação ali, mas ela suportava pela salvação das almas. Né, tem uma situação que ela vivia, né, diz que tinha uma irmã que quando ia rezar fazia um barulho estranho e as outras irmãs não gostavam de sentar ao lado dela. Então o que Santa Teresinha fazia, né? Ela usava aquela situação, ela se oferecia para sentar do lado daquela irmã e suportava aquela situação como forma de estar ali se santificando pela salvação das almas. Então, ou seja, a gente vê, né, que são pequenos atos que ela usava no seu dia a dia para ir se santificando, né, que também serve de exemplo para cada um de nós. Às vezes a gente olha a vida dos santos, a gente pensa assim, meu Deus, será que eu consigo chegar? A gente olha, quando fala assim, ser de santos, né? A santidade não é para mim, ser santo não é para mim. Sim, o Senhor falou ser de santos porque eu sou santo. Então todos nós somos chamados à santidade. E Santa Teresinha, né, com a sua pequena via, ela veio meio que descomplicar, né, esse processo nosso de santidade. Então é possível ser santo, usando das situações do nosso cotidiano. Não fazer coisas extraordinárias, como ela falou, de êxtase, né? Coisas que vai nos mostrar que a gente vai aparecer, né? Olha só, aquela pessoa reza bem, né? Faz, né, as orações, por meio daquelas orações faz milagre, prega bem. Não. Mas as pequeninas coisas que a gente suporta ali no dia a dia, às vezes a paciência que a gente tem que ter com o outro, com o filho, às vezes aquela vontade que a gente tem de se alterar e a gente suporta aquela situação, deixar de reclamar, nós muitas vezes gostamos demais de reclamar, então deixar de reclamar e ir oferecendo, né? Foi o que Santa Teresinha nos ensinou. E ela também nos ensinou o caminho da infância espiritual. Então, Santa Teresinha, ela se achava tão pequenininha, que ela ensinou a gente, né, nos deixou esse ensinamento dessa infância espiritual, ou seja, se lançar nos braços do Pai, se lançar nos braços de Jesus como uma criancinha, confiante, né? A criança é assim, se ela estiver num lugar alto e você pedir para ela pular, ela vai pular. Independente se o pai, se a mãe, né, se vai deixar cair, se ela vai se machucar, mas, ou seja, ela se lança naquela confiança de que ela não vai se machucar. Então foi o que Santa Teresinha também nos ensinou, que lançando nos braços desse Deus amoroso, desse Pai amoroso, nós não vamos nos machucar. Por quê? Porque Ele tem sempre aquilo que é melhor para nós. Então, dentro dessa pequena vida, dessa infância espiritual, Santa Teresinha, né, eu quero frisar aqui 4 lições que ela nos deixou, que foi a humildade, a confiança, o abandono e o amor a Jesus. Então, Santa Teresinha, ela
Ela, inclusive, né, com relação à humildade, ela falava que nós temos que procurar sempre o último lugar, procurar o último lugar, porque ninguém briga por ele. O tamanho era a humildade que Santa Teresinha, né, se apresentava, né, e nos ensinou, né, essa confiança, como eu falei, ela se lançava, né, ela falava que ela era a bolinha do menino Jesus, né, tamanho que era a sua confiança, tamanho que era o seu abandono. E ela dizia que ela era essa bolinha, né, nas mãos do menino Jesus, e que ele podia jogar para lá e para cá, e se ele quisesse deixar num canto, que ele deixasse, contanto que fosse a vontade de Deus, né, que fosse a vontade dele. Então, né, aí tamanho é a confiança, tamanho é o abandono, né, tamanho é esse amor de acreditar que o Pai ele vai amar, né, mesmo em meio às imperfeições, né, como ela se via, né, pequena, né, e ela não se apegava às suas imperfeições, mas ela se lançava nessa confiança, né, porque tamanho era o amor que ela tinha por Jesus, né, tamanho que era o amor que ela tinha por Jesus. E Santa Teresinha ela foi declarada padroeira das missões, né? Interessante porque ela era carmelita, né, de clausura, mas o desejo dela sempre foi ser essa missionária. Então, mesmo ali no Carmelo, ela se colocou, né, ela usava todas as situações pela a salvação das almas, né, como eu falei, e ela queria, o amor que ela tinha por Jesus, ela queria levar esse amor a todas as pessoas. E como que ela levava, né, como missionária? Rezando, né? Rezando pelas almas, rezando, né, pelo mundo, né? Ela rezava por todo mundo. Aí tem um fato curioso, né, que nos relatos dela, que ela sustentou 2 missionários, né, um na África e um na China. Como que ela sustentou? Em oração. Né? Então ela trocava correspondência com esses missionários, então ali ela sustentou esses 2 missionários. Então, Santa Teresinha foi declarada, né, padroeira das missões. Então, como eu falei um pouquinho de Santa Teresinha e eu falei que eu ia falar, né, onde Santa Teresinha entra na minha vida, né, a história dela comigo. Então, eu conheci Santa Teresinha no início da minha caminhada, né, há mais de 20 anos. Eu conheci bem lá no início da minha caminhada, eu conheci Santa Teresinha, li o livro dela, A História de uma Alma, né? Naquele período eu fiquei encantada com o livro, com a história dela, mas eu acredito que naquela época eu ainda não tinha maturidade para entender que ali o Senhor já tinha colocado Santa Teresinha na minha vida. E aí os anos se passaram, eu conheci os pequeninos do reino, entrei com os pequeninos, e a gente, né, estudando a vida dos santos, sempre Santa Teresinha ela sobressaía. E é interessante que Santa Teresinha é uma das baluartes dos pequeninos, né? Uma de nossas baluartes, né? Santa Teresinha do Menino Jesus. E em meio aos santos que a gente vem estudando, né, que eu estudava, ela ia sobressaindo. E um dia o Senhor me deu uma palavra do jovem rico, né, lá em Mateus 19, e lá fala que o Senhor, né, me falou através dessa palavra, que eu cumpria, né, todos os mandamentos, as leis, os preceitos, mas que o que ia me salvar seria o amor, né, fazer tudo com amor. E o amor, né, tem tudo a ver com Santa Teresinha. Então, olha Santa Teresinha aí entrando novamente na minha vida. E aí eu fui estudando, fui conhecendo cada vez mais, né, ela. E o Senhor ele foi me mostrando que a vocação de Santa Teresinha era o amor e que a minha vocação também deveria ser o amor. Ou seja, fazer dos grandes atos aos pequeninos atos do dia a dia, mas tudo com amor. Eu me vejo, né, nessa situação, né, todos os dias eu olho ali. Às vezes a gente não esbarra, né, o que eu percebo comigo? Não esbarro mais nas coisas grandes, mas às vezes nas pequeninas coisas do dia a dia, na convivência com os irmãos, na convivência com a família, na caminhada na igreja. Então, ali acaba que surgem situações que eu acabo caindo em pecado. Por quê? Porque eu não fico atenta, porque eu não uso daquelas situações para me santificar. Então, o Senhor ele vem me chamando por meio de Santa Teresinha
a me santificar por meio das pequenas coisas. E é o que ela tem me ensinado, né? Cada dia que passa, ela vai se apresentando, a presença dela é mais forte, né? O carinho que eu tenho sentido por Santa Teresinha, né, cresce cada vez mais, né? Uma palavra, um retiro que eu vou, que eu participo, em uma leitura, como que eu tenho me identificado com ela? Tanto no desejo, né, pela missão, né, que é o meu chamado, né, missionário, tanto esse desejo pela missão, como o desejo também de santidade, que era o mesmo desejo de Santa Teresinha. Mas, por me ver essa pessoa pequena, eu nunca achei que eu chegasse, né? Que eu viesse a chegar. Mas, por meio dela, ela tem me ensinado, sim, que por meio das pequeninas, os pequeninos atos, né? Eu posso, sim, né, apesar da minha pequenez, ser santa. Então, agradeço muito a Deus por ter colocado Santa Teresinha. Hoje eu entendo que não foi eu que escolhi Santa Teresinha. Hoje eu tenho entendido que o nosso santo de devoção, quem nos escolhe, são os santos, né? Então, Santa Teresinha, né, como eu vi esses dias, né, Paulo Ricardo dizendo, que Santa Teresinha o escolheu. E eu digo a mesma coisa, né? Ela também me escolheu. Né? Hoje eu sei que ela me escolheu. Hoje eu sei que foi o Senhor que pediu a ela que viesse caminhar comigo, me ajudar nesse processo de santificação. Apesar da minha pequenez, eu posso sim almejar santidade. Então, hoje, né, eu peço no dia dela, que ela possa, com a história, né, tudo aquilo que eu partilhei aqui hoje, que ela possa também tocar o seu coração. Que ela possa também te levar a entender hoje que você que me ouve, você também pode ser santo. Apesar da sua pequenez, das suas misérias, dos seus pecados, você pode sim almejar a santidade. E peça a intercessão dela, que ela te ajude nesse processo. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós.